Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, evangelista Josué, vosso servo, em mais uma aula da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Desta vez, nós vamos estar falando ao público dos novos convertidos, aos professores, como também aos alunos. E o assunto de hoje é mega importante. Todos os assuntos que nós estamos falando e iremos falar, permitindo Deus, ele tem a sua carga de importância, mas o de hoje eu quero chamar a sua atenção com um carinho a mais, tá bom? Que é a lição de número 8. Pegue aí a sua lição, professor e aluno, e compartilhe comigo. Vamos degustar juntos dessas palavras aqui que estão dentro desta lição. A lição é a de número 8 e tem como tema conhecendo a oração. A Bíblia diz, está em Colossenses capítulo 4, versículo 2, continuemos firmes na oração, sempre alerta ao orarem e dando graças a Deus. O para meditar diz o seguinte, orar é conversar com Deus de maneira simples e direta. É saber que os seus ouvidos estão atentos à nossa voz. Olha que coisa interessante, querido. Olha, a oração, ela é o alimento, ela é o combustível. Interessante que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco, não é verdade? Às vezes estamos angustiados, atribulados e corremos para a Bíblia Sagrada. E a gente, antes de abrir a Bíblia, a gente pede, Senhor, fala comigo, tu me conheces, tu me sondas e eu preciso ouvir a tua voz. E nós abrimos o texto sagrado. E certamente Deus fala conosco quando nós abrimos a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não volta vazia de forma nenhuma. E quando nós oramos, é nós falando com Deus. Olha que interessante, porque quando Deus fala comigo pela Bíblia, e eu falo com Deus pela oração, está havendo aí algo chamado de diálogo. O diálogo entre duas pessoas, e diálogo só existe quando há intimidade. Olha que coisa legal. Primeira verdade que a gente pode contemplar nessa lição da importância de conhecer a oração é que Deus quer ter intimidade maior conosco. Não é verdade? Olha, a oração é mais ou menos como a dinâmica do celular ou do telefone. Lembra que de vez em quando a gente atende um telefonema, e do outro lado a gente não reconhece muito a voz e a pessoa já pergunta por outro nome, você diz, não sou eu, e logo o diálogo acaba, porque foi engano. Quando nós não temos intimidade com Deus, a nossa oração ela é assim, ela é rápida, ela é desajeitada, não tem o que dizer. E na verdade nós vamos aprender nessa lição de hoje que Deus quer ter intimidade conosco, ao ponto de nós não nos cansarmos em orar, ao ponto de nós termos uma vida de constância na oração, de persistência na oração. Nós vamos aprender que os patriarcas da igreja venceram, tiveram vitórias por conta que tiveram uma vida de oração, e aí por diante, né? A introdução, então, ela vem dizendo, ao longo de toda a Bíblia, é possível ver o quanto é importante nós termos uma vida pautada na oração como cristão. Ou seja, todos os patriarcas, reis, sacerdotes, profetas, juízes, mulheres, homens de Deus que passaram por esta terra, lógico, passaram por tribulações, lutas, adversidades, não recorreram nas suas próprias forças. Ei, querido, você não é Superman, você não tem peito de aço, não confie em si mesmo. Isso está ligado ao antropocentrismo, aqueles que negam a existência de um Deus superior e que acham que eles podem resolver tudo e acham desnecessária a oração. Mas o cristão, aquele que entende as Escrituras, sabe que existe um Deus nos céus acima de todas as coisas, crê no criacionismo, de Gênesis a Apocalipse, que Deus age em favor dos céus, ele desce, reconhece a sua pequenez, desce o ego, né? Humilha-se, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, e ele, mesmo sendo alguém grande entre os homens, juiz, um procurador,
alguém de uma patente militar altíssima, que ele reconhece a sua pequenez diante do seu problema e ora a Deus, com certeza, Deus, por amor e misericórdia, toma aquele problema nas mãos e soluciona. Por quê? Porque ele sai de um âmbito de antropocentrismo, de o homem como centro de todas as coisas, que não crer no poder da oração, e passa para crer no teocentrismo, que existe um Deus como centro de todas as coisas e que esse Deus cuida dele, ajuda ele e ouve as suas orações. Então a oração é fundamental. Após esta lição, é importante você saber o que é oração, compreender o valor da oração para o cristão, entender por que devemos orar, inteirar-se de como e onde nós devemos orar. Nós vamos ver aí, pode ser que alguém tenha dúvida a respeito disso, e decidir viver uma vida de oração constante, né? O tópico 1 da lição diz o seguinte: o que é oração? Bom, essa palavra que muitos cristãos, muçulmanos, católicos, protestantes, o mundo religioso conhece muito bem, alguns conhecem por rezar, outros por orar, mas deixe-me fazer uma divisão aqui dentro da etimologia da palavra. Orar é diferente de rezar, porque reza, ela vem de uma origem de recitar algo, decorar algo, decorar uma frase, uma oração falada, decorada, aquela coisa automática, é a questão da reza. A oração já é algo mais espontânea, a oração já é algo que sai mais do íntimo. Interessante dizer isso, porque o cristão ele faz orações, e essa palavra oração vem do latim orare. É tanto que um dos pais da igreja deixou uma frase muito interessante, ele disse assim: orare et labutare. O que isso significa? Que a vida do cristão é baseada na oração, no mundo espiritual, de intimidade com Deus, como também é baseada na vida de trabalho, de estudo, de pesquisa pelas escrituras sagradas. Olha que coisa legal. Então a oração, ela é uma forma que Deus dá à igreja, aos santos, aos fiéis, aos cristãos, a mim e a você, de comunicar-se, de conversar de forma direta. Ou seja, na oração não existe intermediador, ou melhor, o Espírito Santo é quem intermedia, né? Me perdoe aqui, eu estou querendo dizer que não há interrupções, né? Lembra quando no período feudal ali, os reis, para chegar na presença do rei, tinha vários soldados, vários ministros, e aí tinha que passar por cada porta uma exigência. Não, a oração nós falamos direto com Deus, e Ele conosco, nos respondendo com a forma amorosa. A oração, então, é um diálogo, é uma conversa direta com Deus, feita de forma simples. Ah, evangelista, então eu tenho que ter uma fala inefável, eu tenho que ter palavras lindas no meu vocabulário para que Deus me responda? Não. Deus gosta das coisas simples. Deus não quer, não é que Ele não queira, porque tem pessoas que mesmo que não queira, Ele acaba fazendo aquela oração cheia de cortejo, né? Mas Deus ama a simplicidade. Você pode fazer uma oração simples. Olha, Deus não suporta um coração quebrantado. A Bíblia relata que dentro da sinagoga apareceu um fariseu e um publicano. O fariseu gritava para os 4 cantos: eu sou dizimista, eu faço, eu oro, eu entrego meus dízimos, e de voz alta, que todo mundo ouvisse. Já o publicano, que era uma pessoa já desmerecida no meio da sociedade judaica, ficou ali no cantinho dele, meio que em silêncio, só suplicando pela boca, e dizia: Senhor, sou eu pecador, sou necessitado da tua misericórdia, olha para mim. Aí eu te pergunto, qual das duas orações Deus ouviu? Fica aí com você, né? Deus ama aquele que tem a humildade. A humildade não nos faz melhor do que ninguém, mas nos diferencia de muitas pessoas, né? Então, a oração, ela também deve, através dela, nós devemos declarar a nossa total dependência de Deus. A oração, nós temos visto aí
aqui no mundo das redes sociais, né, nos YouTubers, nos WhatsApp, é só você olhar nos stories das pessoas, que você vê as pessoas, se elas estão felizes, se elas estão alegres, ansiosas, todo mundo posta tudo, foto, vídeo e etc. Você sabe como é que tá as emoções dessa pessoa. E para Deus, em oração, ela não tem se colocado. Esse primeiro tópico aqui, falando do que é a oração, eu quero aqui fechar ele dizendo o seguinte: seja mais íntimo de Deus. Coloque sobre ele toda a vossa ansiedade, como diz em 1 Pedro 5,7, se não me falha a memória. Coloque sobre ele todas as vossas angústias, todos os vossos problemas, todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E Deus ouvirá o teu clamor, ele ouvirá o teu choro, a tua lágrima, ele ouvirá a tua oração. Então, querido, a oração é uma declaração de amor do cristão para com o Deus que ele serve. Então, quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. Tem uma frase que nós já temos ela como um ditado popular, que diz que quem ora muito tem muito poder, quem ora pouco tem pouco poder, e quem ora nada não tem nada de poder. Então, um segredinho aí para você, novo convertido, que está nos assistindo aí pela primeira vez. Eu quero ser um homem ou uma mulher que pregue com ousadia, que cante com ousadia, que ministre a palavra com ousadia. Seja um homem de oração. Aí aqui não é a questão de ter muitas horas de oração no seu repertório, não. São orações simples, mas eficazes para a glória do nome de Jesus, exaltando o nome de Cristo. Vamos lá para o próximo tópico. O segundo tópico diz assim: a vida de oração na Bíblia Sagrada. Agora esse tópico aqui, pelo amor de Deus, eu vou ter que resumir ele em 3 minutos, e é muito grande, porque de Gênesis e Apocalipse nós vamos ver personagens de homens e mulheres, jovens e crianças, de pessoas que foram fiéis a Deus nas suas tribulações, angústias, em oração. Só que por causa do tempo, nós vamos citar aqui alguns, dentre eles começo com Abraão. Abraão, em Gênesis 12, nós vamos ver que ele é conhecido também como o pai da fé, e Deus o pega de uma forma especial, tira ele da sua terra, da sua parentela, e faz uma promessa, que da semente dele nasceria uma nação. Ele compara ali as areias da praia, as estrelas dos céus, e nós vamos ver que Abraão sempre creu, e continuou em oração, mesmo na sua velhice, ele não perdeu a fé, crendo. E a lição fala que ele saiu da sua terra, foi para as regiões de Betel. Chegando lá, primeira coisa que ele fez foi construir um santuário, um local reservado para que ele adorasse ao seu Deus, o Deus de Israel, em espírito e em verdade. Observe, a Bíblia não cita que Abraão chegou fazendo curral, fazendo castelo, fazendo casa, preparando outro tipo de coisa. Não, ele começou, depois que ele armou suas tendas, ele fez a casa, o local de adoração na qual ele buscaria a Deus em oração. Segundo o homem de Deus, Moisés, um dos maiores patriarcas do Antigo Testamento. É através de Moisés que Deus entrega as tábuas da lei. Moisés foi um homem que teve uma intimidade gigante, por que não dizer gritante, com Deus. Por que eu digo gritante? Porque quando Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei, que Israel está ali abaixo, observando, eles não contemplavam o rosto de Moisés, só viam algo brilhante, inoxidável, como eu sempre brinco aqui com os meninos, aquele rosto que parecia o rosto de Deus, porque aquilo ali era o rosto de um homem que tinha uma vida no altar, vida de oração. A lição também está citando o exemplo de Ana. Quem foi Ana? Ana, esposa de Elcana, né? Ela que vivia angustiada, aflita. Talvez eu esteja falando alguém aqui com alguém, homem ou mulher, que esteja vivendo um período como viveu o de Ana, né? Um período estéril em todos os campos. No caso de Ana, era no campo da fertilidade humana, de gerar filhos. Ela era considerada amaldiçoada no seu tempo. Mas a Bíblia diz que Ana, ela já orou tanto tempo, que teve um dia que ela chegou na sinagoga e ela apenas dobrou os seus joelhos e subejava. Ela falava baixinho, e mesmo baixinho, Deus ouviu a oração de Ana. É tanto que
ela quebrantou o seu coração de uma forma, como eu disse no começo, Deus não suporta um coração aquebrantado. Deus, ele entende as tuas lágrimas, ele interpreta as nossas lágrimas, ele conhece o nosso coração. Dizem que coração é terra que ninguém anda, né? Mas Deus anda nos nossos corações e conhece. Então, a partir do momento que você passar a orar de forma sincera, se entregando corpo, alma e espírito na sua oração, sem se preocupar com o da direita, com o da esquerda, da frente ou de trás, com certeza Deus vai ouvir a tua oração, como ouviu a oração de Ana, e deu a ela um filho chamado Samuel. E se você for estudar a história de Samuel, vai ver que foi um dos grandes homens do Antigo Testamento. A Bíblia também fala de Paulo e Silas. Aí aqui Paulo e Silas diz que por volta de meia-noite, eles presos, tinham acabado de levar uma peia, uma taca de bambus por causa da pregação do Evangelho, estavam acorrentados e por volta de meia-noite cantavam e oravam ao Senhor. O que isso quer dizer para mim a respeito de oração? É que não existe lugar exato para que nós possamos orar e adorar a Deus. Porque eles estavam no pior lugar da terra, numa cela fria, úmida, com baratas, ratos, sabe Deus o que mais? Fedendo a mijo, urina, cocô, tudo excrementos. Você pode imaginar como era um calabouço daquela época. Acorrentados, machucados, com as costas feridas, por volta de meia-noite, quando todo mundo estava dormindo. Mas eles faziam o quê? Oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. Ei, querido, entenda uma coisa, independente da circunstância, independente do lugar que você estiver, nós vemos na Bíblia o exemplo de Jonas, que estava dentro do ventre de um grande peixe, e ali Deus ouviu a oração de Jonas. Eu não sei em que lugar tu estás, querido ou querida, mas a palavra de Deus é para o teu coração agora. Entenda, pare de murmurar e passe a orar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz: é melhor investir 10 minutos orando do que 10 anos murmurando. Quando você deixar de murmurar e passar a orar, as coisas mudarão na tua vida. Em nome de Jesus. Tópico 3. Por que devemos orar? Oxe, é simples. Por que devemos orar? Primeiro, eu devo orar porque eu busco intimidade com Deus. Quanto mais oro, mais intimidade eu tenho. Segundo, poder. Quanto mais eu oro, mais poder Deus me dá de autoridade, de ousadia para pregar o Evangelho. A letra A desse tópico diz o seguinte: devemos orar porque é uma ordem de Jesus. Jesus deixou: vigiem e orem para que não sejam tentados. Oramos também para não cair em tentação. Então, a tentação está nos rodando em todo momento. Quanto mais oramos, mais os anjos de Deus estão ao nosso derredor, nos livrando deste mal da tentação. Porque a oração nos une no Senhor. Ou seja, fala de koinonia. Eu oro por ti, tu ora por mim, nós oramos uns pelos outros, e aí o amor de Deus vai agir de forma coletiva. Não é uma oração individualizada, não. É uma oração de amor, de compartilhar as aflições, no sentido de: Senhor, age pelo meu irmão, age pela minha irmã. Senhor, tu conheces. É tanto que nós carregamos as dores muito da nossa família, não é verdade? Quantas vezes você não tem orado por seu pai que não é crente, sua mãe que não é crente, seus irmãos que não serviram a Deus ainda, porque você crê que o Evangelho possa chegar na vida deles, e através da oração. Não desista. Persevere na oração, porque a oração também nos une. Porque a oração tem poder sobrenatural. Isso aqui é indiscutível. O milagre acontece indiscutivelmente, porque Deus age através da oração feita com fé. Nós vamos ver isso mais para frente. Porque a oração nos torna cooperadores de Deus. É através da oração que nós apresentamos as questões da igreja, é através da oração que nós apresentamos as questões políticas, é através da oração que nós apresentamos o Estado, os nossos representantes, é através da oração que nós apresentamos as questões espirituais, as construções, a diretoria da igreja, a nossa família, as nossas questões, os nossos problemas, as nossas ansiedades, ou seja, pedimos a cooperação de Deus para que Ele haja ao nosso favor. Tópico 4, e o tempo é curto. Como devemos orar?
Aí aqui talvez seja uma pergunta do novo convertido, né? De pé, correndo, deitado, sentado, no chão, em cima de uma mesa, na cama, na rede, no sofá. Onde eu devo orar? Meu querido, você pode orar onde quiser, porque o que Deus está olhando não é a posição que você está, mas é o teu coração como ele está diante de Deus. Há muitas pessoas que têm uma saia aqui, mas a língua também acompanha. Murmura mais do que ora a Deus pelos outros. Então, não está na minha indumentária a minha santidade, está dentro de mim. Quanto mais eu busco a Deus, mais santifico-me diante dele. Ou seja, eu devo orar, e a palavra oração é interessante porque ela é a junção de duas, né? Orar mais ação. Eu oro, mas eu tenho que ter a ação, a questão do social, para que Deus haja. Não adianta somente eu orar. Né? Por exemplo, nesse tópico, ele diz o seguinte: orar é falar com Deus, e falar com ele é algo sublime e exige de nós essas atitudes. Quais são? Primeiro, devo orar com fé. Ou seja, diz que um certo pastor foi procurado por um irmão, e esse irmão estava com dor de estômago. E o pastor foi e disse: eu vou orar por você. Ele, pastor, receba a oração. E ele começou a orar pelo estômago do irmão. Ah, Deus, cura, cura, cura. E no final ele tira um remédio do bolso e entrega para o irmão e diz assim: vai tomando aí que Jesus vai operar o milagre mais rápido. Ou seja, faltou a fé do pastor. Ou eu creio que Deus faz, ou eu creio ou não creio. A oração deve ser feita com fé. Segundo, devemos orar em nome de Jesus, não é em nome do pastor, não é em nome do presidente, não é em nome do Josué, não é em nome de evangelista, de bispo, de apóstolo, seja lá do Papa, não adianta, é em nome de Jesus Cristo, que esse nome tem poder nos céus e na terra, e os demônios caem por terra quando é citado com autoridade este nome. Devemos orar com perseverança, e eu concluo aqui esta lição. Ou seja, a perseverança é quem faz o herói. Se você desiste no meio do caminho ou fraqueja na sua fé, nós já aprendemos que a oração é feita com fé e também com perseverança em nome de Jesus. Quando você soma tudo isso, é certo que o milagre acontecerá, Deus será glorificado, e eu sempre lhe peço que nós pegamos o exemplo de João Batista. João Batista é um camarada que eu trago no meu coração, porque quando Jesus aparece, qual é a oração que João Batista faz? Ele diz assim: Senhor, que ele cresça e que eu diminua. Se você for pregador de multidões, que prega a várias pessoas, que tem vários seguidores aí nas suas redes sociais, não queira ser a estrela, deixe Jesus brilhar. E que as suas orações, Cristo seja o centro, Cristo seja o primeiro, e que o nome do Senhor seja glorificado e que você seja instrumento de Deus na terra. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidar para que vocês estejam nos acompanhando nas redes sociais no próximo domingo, em mais uma aula na Escola Bíblica Dominical, no lar, seja nas classes de jovens e adultos, classe de novos convertidos, crianças, pré-adolescentes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.